Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a ter blindagem emocional, o domínio das emoções e recuperar a coragem de agir. Se isso te interessa, fique comigo aqui nos próximos minutos, porque a gente vai falar sobre qual é o segredo para você destravar a sua vida, para que você saia de uma vida paralisada, de uma vida de muito sofrimento, de repetições de padrões. É sobre isso que a gente vai falar, qual é o segredo para você realmente destravar. Então, diz de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial, para a gente começar a construir essa conversa de hoje, porque a gente vai falar exatamente por que tantas pessoas estão travadas, paralisadas, repetindo os mesmos padrões, elas não saem dos mesmos padrões, sejam hábitos, elas perdem aquela força da motivação para seguir dentro de um objetivo, por que elas escorregam sempre na mesma casca de banana, como eu sempre digo. Então você vai entender e como resolver isso. Deixa eu dar um bom dia para quem já está aqui comigo. Edna Alves, oi Edna, seja muito bem-vinda. O Altair Stein, seja muito bem-vindo. A Sônia Roupeiro também por aqui, bom dia. A Sam Aparecida, oi Sam, seja muito bem-vinda. A Simone Pontes também. A Elisângela Ribeiro, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. Bom dia Sam. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma live da blindagem emocional. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora você vai começar a entender o segredo para destravar a sua vida, o segredo para que você não fique nos mesmos padrões. Você já reparou, inclusive, que muitos padrões na sua vida se repetem? Sim ou não? Escreve aqui, sim ou não. Você já reparou nisso? Que muitas vezes você está repetindo as mesmas histórias. Quer ver um exemplo clássico? Você decidiu emagrecer. Um exemplo clássico. Decidiu emagrecer, decidiu ser mais saudável. E aí você começa cheia de motivação, você começa esse processo muito feliz. Oi Gabi, seja muito bem-vinda. Você começa esse processo empolgada e aí no meio, ou nem chega no meio, você desiste e para. Alguém já viveu isso? E você repete esse processo, você começa motivada e aí alguma circunstância acontece, você desanima e você para. Isso se aplica à dieta, exercícios físicos, a grandes projetos que você tem. O problema de você não dar seguimento, de você não terminar aquilo que você começa, é que você vai se frustrando, a frustração vai tomando conta de você, você vai se sentindo incapaz, você vai perdendo confiança em si. E quando a gente perde a autoconfiança, quando perdemos a autoconfiança, nós paralisamos. A sua vida hoje talvez esteja travada, seja ela em qual área for, é porque você perdeu a sua autoconfiança. Você não está confiando na sua capacidade de ir além. Você não está confiando na sua capacidade de ir lá e resolver. Você está travada, você está com medo. Com medo de mais uma vez iniciar, seja ele qual for o processo, e você começar empolgada, e aí uma circunstância da vida acontece, e aí você se desestabiliza, você desanima e você desiste. Você está com medo de se frustrar de novo. Faz sentido? Quem aqui se identifica com isso? Esse é o grande problema. A sua vida está travada hoje porque você está paralisada, sem autoconfiança, com medo de agir, com medo de não dar certo, com medo de não conseguir o resultado que você desejaria. E isso não vai ficar paralisada, dominada por esse medo, que é uma emoção. Guarda isso, o medo é uma emoção, escreva aqui, o medo é uma emoção. Quando esse medo te paralisa, você simplesmente está deixando a sua vida passar. Você está adoecendo cada vez mais. Isso é muito perigoso. Você está repetindo padrões e se você não mudar esses padrões, você vai continuar
numa vida difícil. E não na vida de coragem que você merece. Oi, Daniela, seja bem-vinda. A vida de coragem, todo mundo tem o direito de construir a sua. Ô gata, e o que é a vida de coragem? Oi, Jussi, seja bem-vinda. O que é a vida de coragem? A vida de coragem é a vida que é boa para você. A vida que é boa de acordo com as suas regras, os seus valores, com seus sonhos, com seus objetivos. Isso é uma vida de coragem. Oi, Andréia, isso é uma vida de coragem. Cada um tem a sua. Só que hoje talvez você esteja travada e distante dessa vida de coragem, porque a vida requer movimento, a vida requer ação. Faz sentido? A falta de ação, guarda isso, mata mais sonhos do que o erro. A falta de ação mata mais sonhos do que os erros, porque o erro faz parte de um processo. Você não vai acertar de primeira, dificilmente você vai acertar de primeira, seja ele qual for o seu objetivo. Seja perder peso, seja ter mais saúde, seja prosperar. Dificilmente você vai acertar de primeira. Oi, Eloide, seja muito bem-vinda. Por isso que destravar a sua vida deveria ser agora a sua prioridade número 0. Não é nem a número 1, a 0. A primeira prioridade da sua vida. Porque talvez você esteja aí cheia de ideias, de sonhos, de potencial, de vida, de saúde, para realizar muitas coisas, para ser feliz. Só que você está com medo de se frustrar. Você está com medo de que não vai dar certo de novo. E isso vem muitas vezes, esse medo, ele vem estimulado por uma ferida emocional. Presta muita atenção aqui. Uma ferida emocional que aconteceu lá na sua infância. E é tão importante a gente olhar para a nossa infância, para a nossa história, porque muitos dos significados que a nossa mente deu para determinadas experiências estão hoje sim bloqueando a sua prosperidade, a sua saúde, a sua felicidade. Normalmente, a pessoa que está travada hoje, ela está, claro, traumatizada. Então ela tem, é como se ela tivesse uma grande ferida com um grande machucado que dói toda vez que você toca, só que ele não foi tratado, ele não foi curado. E toda vez que só de pensar em fazer algum tipo de ação para a sua vida, seja, por exemplo, sair de um relacionamento ruim, seja de empreender no seu negócio, seja de manter os seus hábitos saudáveis, só de pensar nisso a tua mente já te traz para onde? Para um lugar onde lá na sua infância você se feriu. Um lugar onde você talvez tenha ficado sozinha, um lugar onde você não teve proteção, segurança, apoio. E tudo que você está buscando, na verdade, é o apoio de outra pessoa. O que você está buscando é que alguém venha te resgatar. E aqui eu preciso ser muito sincero com você. E talvez você nem goste do que eu vou te falar. Mas eu vou falar assim mesmo, porque essa é a minha missão. Eu estou aqui todos os dias, não é para ser o mais simpático. Eu estou aqui todos os dias para gerar consciência em você. Para que você possa começar... Oi, Kátia, seja muito bem-vinda. Para que você possa começar a fazer movimentos importantes na sua vida. Oi, Rosana, eu tô aqui para isso, não é para ser uma simpatia. Ninguém vai te resgatar, ninguém vai vir te salvar. A única pessoa que pode fazer isso é você, por você mesma. Então é hora de você assumir a responsabilidade dessa parte da sua vida. Faz sentido isso para você? Só você pode se salvar. Só você pode tomar uma ação diferente na sua vida e começar a construir uma história nova. Ninguém vai vir do nada para te salvar. E nem mesmo a coragem que você talvez busque, a coragem que muitas vezes as pessoas confundem. Oi, Fernanda, seja bem-vinda. As pessoas clamam por uma coragem
que não vai cair do céu. Essa coragem que você talvez clame é a coragem heróica, a coragem que a gente aprendeu no cinema, na literatura, que em algum momento virá um príncipe encantado e que vai nos salvar do dragão malvado. Essa coragem heróica, ela é perigosa e ela não acontece do nada. Agora, você pode construir coragem. E isso é uma decisão que você pode tomar hoje. Coragem é uma construção, escreva aí. Isso, Eloíde, eu sou responsável pela vida de coragem, pela minha vida de coragem. Coragem é uma construção. Coragem você pode construir todos os dias se você quiser. Porque coragem, a palavra coragem, é a junção de duas do latim. Cor, de coração, e agem, de agir. Ou seja, coragem é ação, é agir. Agir com o coração. Por isso que eu falo da vida de coragem. A vida de coragem vem desse significado da palavra coragem. Agir com o coração, com o seu coração, com aquilo que é bom para você, com seus valores, com os teus sonhos, com os seus limites, com respeito. Boa, Fernanda, eu sou responsável pela minha vida de coragem, exato. Você é responsável e você pode construir essa coragem todos os dias. Porque coragem é uma construção. Coragem é ação, e é ação com preparação. Escreva aqui, coragem é ação com preparação. Essa é a coragem verdadeira que você precisa construir. Não ficar esperando uma coragem heróica cair do céu e aí, quem sabe, um dia você sai desse sofrimento. Não. Você precisa, sim, de ajuda, mas não fique esperando que os outros farão por você, porque ninguém vai fazer isso por você. Essa batalha é sua. Essa é a sua história. E a principal preparação que você precisa para realmente destravar a sua vida, e aqui está o segredo, a principal preparação é você dominar as suas emoções, como o medo. O medo é uma emoção. Você precisa ter blindagem emocional, o domínio das suas emoções. Você precisa ter blindagem emocional para curar essa ferida que você viveu lá atrás, como por exemplo a ferida do abandono. A ferida do abandono faz você repetir esse ciclo de medo de arriscar, do medo de agir, do medo de tomar decisões, o medo de sustentar escolhas. Sabe por quê? Porque é a sua criança que foi abandonada, que está lá ainda esperando. Oi, Alta Campos, que está esperando alguém vir socorrê-la e salvá-la. Existe, talvez aí dentro de você, uma criança ferida que viveu a ferida do abandono, o abandono emocional, ela se sentiu sozinha, desprotegida, e ela está lá esperando que a mamãe ou o papai venham salvá-la, e esse é um padrão. Talvez hoje a sua vida esteja parada porque você está esperando um salvador ou uma salvadora, que não vieram lá atrás e não vão vir agora. Não vão vir agora. Essa decisão, ela é sua. Como escreveu a Fernanda Eloíde aqui, você é responsável pela sua vida de coragem. Você e só você. Ninguém transforma ninguém. Existem pessoas que podem te ajudar, chacoalhando você. Elas podem te ajudar, criando mais consciência, te dando ferramentas. Seja bem-vinda, Heloísa. Mas elas não farão por você. A coragem verdadeira está na ação com preparação. E a preparação que você precisa é ter o domínio das suas emoções. E como que eu consigo isso? Eu consigo curando as minhas feridas emocionais. E aí eu te pergunto, qual é a ferida emocional que hoje talvez esteja travando a sua vida, que impede você de ser consistente, que faz você o tempo todo começar e parar? Qual é a ferida emocional que te amedronta e que te deixa simplesmente vendo a vida passar? Qual é a ferida emocional que está aberta aí e que está não apenas te machucando, mas está sugando a sua vida? Por isso que você precisa descobrir qual é a ferida emocional que está travando a sua vida. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Eu faço isso diariamente.
na sessão de planejamento terapêutico, que é uma conversa que eu faço com as pessoas, para identificar qual é essa ferida emocional, porque tem a ver com a história. Entenda que tudo que você viveu desde a gestação e passando principalmente pela primeira infância, que vai até os 7 anos de idade, tudo que você viveu, a sua mente criou significados. Escreva aqui, a sua mente deu significados para aquilo que você viveu, para aquela experiência. Pode ter sido uma experiência traumática, pode ter sido uma experiência de repetição de padrões de comportamentos. Talvez você esteja repetindo padrões de sofrimento da sua mãe. Talvez você esteja repetindo vícios para superar uma falta emocional. Você talvez esteja aí com dificuldade de sair de um vício, de uma compulsão, como compras, alimentos, bebida. No caso dos homens, pornografia. Infelizmente eu tenho tratado, infelizmente não, até felizmente, porque são homens que estão buscando essa cura do vício na pornografia. E o vício na pornografia esconde o quê? O abandono que esses meninos sofreram na infância. Porque é uma compulsão, é um vício. Todo vício esconde uma falta. Esconde uma falta especialmente emocional que essa criança viveu. Por isso que é tão importante você olhar para a sua história, fazer as pazes com a sua história e descobrir qual é a ferida emocional que está travando a sua vida. É como a ferida emocional que hoje trava a sua vida, é como, imagine se você estivesse numa estrada e aí tem uma pedra que impede você de seguir a viagem. Você tem 2 opções. A primeira é ficar parada e lamentar que tem uma pedra. E a segunda é dar um jeito de fazer um outro caminho. Faz sentido isso para você? Casal que cura, sejam bem-vindos. Faz sentido isso para você? Você precisa se preparar para destravar a sua vida. E a primeira preparação é você verdadeiramente descobrir qual é a ferida emocional que está bloqueando a sua vida. Oi, Léa, seja bem-vinda. E essa ferida emocional, quando ela é blindada, quando você cura essa ferida, quando você domina essas emoções ligadas a essa ferida, você passa a ter um comportamento diferente. E eu sei disso por quê? Porque eu também já tive minha vida travada. Há 11 anos a minha vida estava totalmente paralisada, estava totalmente desconectada. Eu pesava quase 25 quilos a mais do que eu peso hoje. Eu bebia todo dia. E eu tive um tumor no pescoço como consequência de tudo isso. E tudo isso porque eu tinha medo de agir. Eu tinha medo de tomar uma grande decisão que tinha a ver com a minha carreira. Eu tinha muito medo de sair de uma zona extremamente confortável para viver realmente o meu propósito, viver aquilo que eu gostaria. Eu tinha medo do que as pessoas iam dizer. Eu tinha medo de não dar certo. Eu tinha medo de arriscar e as pessoas me julgarem depois. Porque eu estava largando o totalmente certo que eu tinha construído por anos na comunicação para lidar com pessoas, como eu faço hoje, atendendo através da hipnoterapia, das mentorias, dos meus programas. Totalmente diferente. Eu fui taxado de louco, fui ridicularizado, especialmente por pessoas muito próximas. Mas se eu não tivesse curado as minhas feridas emocionais, se eu não tivesse criado blindagem emocional, que é o domínio dessas emoções, eu teria sucumbido. Eu teria voltado atrás. Eu teria desistido. E a pergunta que eu te faço é: até quando você vai continuar desistindo da vida de coragem que você merece? Até quando que você vai seguir procrastinando a vida de coragem que você merece? Até quando? Até quando você vai permitir
não viver a sua própria vida, os seus próprios sonhos, os seus próprios objetivos? Até quando você vai suportar uma vida sem alegria? Porque a alegria é o combustível da vida. O tempo todo não dá para você ser alegre, porque existem as circunstâncias que você precisa enfrentar, os desafios que você precisa superar, muitas vezes para crescer. Mas a conta final precisa ser positiva, o que eu chamo de conta emocional. Escreva aqui, conta emocional. A conta emocional, ela precisa ser positiva, porque toda vez que você vive a tristeza, é como se você estivesse sacando dinheiro da sua conta sem repor. A reposição é a alegria. Momentos alegres, momentos felizes, momentos que você gostaria que se repetissem. Isso é você colocar dinheiro na sua conta emocional. Agora, quando você vive a tristeza, quando você vive relacionamentos tóxicos, quando você vive relacionamentos abusivos, quando você precisa ter uma vida de muito sofrimento, quando suas relações são ruins, quando você tem hábitos ruins, quando você se perde e se culpa em decisões ruins, você está tirando dinheiro sem repor. E obviamente essa conta vai ficar negativa. Se a sua conta bancária hoje ela estiver negativa, você deixa ela ficar negativa ou você vai dar um jeito? Óbvio que você vai dar um jeito. Até porque vai ter alguém te ligando. Opa! Você está devendo aqui, você precisa pagar. E essa conta emocional é você que gerencia. E você precisa, por exemplo, hoje está terminando mais uma semana, né? Os dias úteis de uma semana. Quando você olhar para o final da sexta-feira e você olhar para trás, esses 5 dias valeram a pena, sim ou não? A conta emocional desses 5 dias foi positiva ou foi negativa? Quando você olhar lá no domingo, os 7 dias, oi Thalita, seja bem-vinda. Quando você olhar para os seus 7 dias, a sua conta emocional está positiva ou está negativa? Isso, boa Eloide, o final do ano está aí. E dá para você ainda fazer muitas coisas, desde que você entenda qual é a ferida emocional que está te bloqueando. Então, se você quiser resolver isso para valer, e como disse bem a Eloídia, que o final do ano está aí, você pode começar agora, o quanto antes. Se você quiser descobrir qual é essa ferida emocional, eu posso te ajudar. Eu tenho feito a SPT, escreve aqui, SPT, a sessão de planejamento terapêutico. É uma sessão online de cerca de 45 minutos, que eu vou te ajudar a entender qual é essa ferida emocional e te dar um caminho para você resolver isso de vez. Essa sessão, ela é sigilosa, é individual e é para te dar um diagnóstico de qual ferida que realmente está bloqueando a sua vida. Não dá para você combater um problema sem saber a causa. Não dá. Não dá para você enfrentar um inimigo sem saber quem ele é. Então, essa é uma ação que você deveria tomar. Descobrir qual é a ferida emocional que está bloqueando a sua vida, que está travando a sua vida. Então, se você quiser participar da SPT, na minha bio aqui no Instagram, tem um link para um formulário. Preencha esse formulário que eu vou entrar em contato com você, tá bom? Ela tem um valor simbólico de R$27. É porque eu quero realmente pessoas comprometidas. Eu quero conversar com pessoas comprometidas em resolver essa ferida emocional que talvez esteja bloqueando a sua vida, tá bom? Então, na minha bio tem um link para você preencher o formulário e entender de uma vez por todas o que está travando a sua vida, por que você repete tantos processos, por que você repete tantos padrões. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Isso é muito importante para você resolver o quanto antes. Boa, Eloíde, eu preenchi, excelente. Oi, Madalena, seja muito bem-vinda. Para a gente fechar aqui a nossa conversa de hoje, você precisa agir para destravar a sua vida. Mas eu entendo que talvez você não esteja hoje conseguindo agir. Eu entendo, eu compreendo.
Por quê? Porque você não sabe nem qual é a ferida emocional que está bloqueando a sua história, a sua trajetória. Mas antes de você desistir de você, antes de você achar que a vida é assim mesmo, que você não tem jeito, eu quero que você pense no seguinte: é essa história que você quer que as pessoas que te amam, os seus filhos, os seus netos, falem sobre você? De uma pessoa que desistiu e se conformou com a vida do jeito que ela era? Que se conformou com o sofrimento? É essa visão que você quer que essas pessoas tenham de você? Ou você quer uma visão onde as pessoas falem que você tomou uma decisão, que você se escolheu, que você se priorizou e que você foi lá e curou as suas feridas emocionais? Quem que você quer ser? Quem é a pessoa que você pode se tornar a partir de agora? E essa pessoa que você quer se tornar é a partir das decisões que você toma hoje. Não importa se lá no passado você errou, se lá no passado as coisas não deram certo, se lá no passado foi uma confusão, não importa. O que importa é o que você faz agora, o que você constrói agora. Você constrói teu futuro agora, a partir de decisões e escolhas. Então não deixa para amanhã. Não adia, não procrastina. Por exemplo, descobrir as suas feridas emocionais. Não deixa isso para depois. Age agora. Vai aqui na minha bio, já vai lá, clica e preenche. Para que você possa realmente construir a sua vida de coragem. Porque coragem é uma construção. A coragem que você tanto clama e que talvez você está clamando e obviamente ela não está surgindo e você está se decepcionando e você se acha uma pessoa azarada até, não. Coragem é uma construção. Todos os dias você constrói isso. E é por isso que você precisa de ajuda, porque você vai construir essa coragem com direção, com organização, com acompanhamento. É assim que você constrói uma coragem verdadeira. A coragem que muda, a coragem da ação com preparação. Porque a vida, ela acontece quando você age. A vida acontece quando você age. Para de esperar. Para de deixar a sua vida em segundo plano. Você não merece isso. Você merece uma vida de coragem. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar hoje com você. Espero que você tenha um lindo dia, um lindo final de semana e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau!